pão caseiro da roça, que antigamente nossa família fazia esses pão bem simples para a gente comer, a vizinhança, para servir um para o outro, era muito gostoso. Pão bem simples, só com as coisas que tinha na casa. Pessoal, então esse aí era o pão mais ou menos que a minha mãe fazia, a vizinhança fazia, antigamente, pra gente comer. A gente chegava naquela casa, aqueles pãozão, sabe? Ponhava lá. Olha, aí eu ponho 400 ml de água morna, bem morna, 3 colheres de açúcar e uma de sal, uma colher, tudo de sopa. Ali, gente, como tá calor, eu vou usar 15 gramas de fermento biológico, né? Fermento para pão. Põe um saquinho só, daí põe mais meio, mas até um só já dá, porque tá muito calor. Agora no frio, recomendo você colocar 2. Na verdade, antigamente, a minha mãe fazia o pão, mas eles faziam muito com aquele fermento caseiro lá, né? Que eles faziam o fermento de Cristo. Ali eu vou usar 3 ovos caipira, né? Que é que nem como se fosse naquela época lá, né? A gente só usava. Minha mãe fazia com as coisas que a gente tinha na casa: o trigo, a banha de porco, o óleo, os ovos, que era caipira, água, fermento, açúcar e sal só, gente. Farinha de trigo. Que na verdade, na época, o povo plantava o trigo, meu pai, minha mãe plantava três ovos ali, ó. Bate tudo, né? A gente vai batendo. E ali, eu ponhei óleo porque eu não tenho banha de porco, mas se você, para ficar bem caipira mesmo, tem que pôr a banha de porco. 100 ml de óleo eu ponhei, que eu não, hoje, dessa vez não tinha banha, mas às vezes eu faço com banho, fica mais gostoso. E ali, gente, eu gastei, na verdade, 1 quilo de farinha de trigo, até sobrou um pouquinho. Deu certinho, ficou um pão bem fofinho, bem gostoso, bem no tempero, ficou mais assim, de sal, né? Pão de sal. Mas vai 3 colheres de açúcar. Depois eu deixo na descrição. Então, a minha mãe fazia, a gente plantava o trigo, né? E depois o trigo você já deve ter visto, né? Como que é o trigo, né? Depois o meu pai levava na máquina, para um moinho, né? Se transformava em farinha. É esse pão que a gente compra hoje em dia, aquele pão escuro lá, sabe? Pão, como que fala? Que eu agora até me esqueci. Porque ficava bem moreninho o pão, sabe? Porque era farinha pura mesmo. Porque essas farinhas aí não são puras, né, gente? Tem mistura, né? E a nossa era pura. Então, todas as casas que a gente chegava tinha e servia esses pão, sabe? Mas fazia bastante. Fazia no fogão a lenha, né? E no forno a lenha, quer dizer, acendia aqueles fornos com meu pai, a gente, todo mundo no sítio, nas vizinhanças, aí me lembra a minha infância. Aí minha mãe fazia, e já fazia bastante, gente, não sei quantos quilos, uns 5 quilos de farinha de uma vez. Aí acendia o forno, né? Depois a minha mãe colocava assar na folha de bananeira. Mas o pão é igual isso aí, gente, é um pão bem simples, sabe? Olha, aí amassei tudo, né? E agora é só enrolar. Nem precisa deixar, minha mãe não deixava crescer assim antes, não. Ela fazia desse jeito aí mesmo, amassava, você no frio é bom deixar ele crescer para depois enrolar. Ele crescer 2 vezes, entendeu? Deixa ele crescer, dobrar de tamanho, depois enrola e depois torna, deixar crescer de novo para daí levar para o forno, né. Mas dessa vez, como tá muito calor, eu não deixei crescer, fazer a esponja antes não. Eu enrolei tudo e deixei lá e ele cresceu, ficou maravilhoso. A minha mãe enrolava assim, eu aprendi com ela, olha. Enrolar, dar uns cortinhos, fazia uns desenhos em cima do pão, e depois, gente, eu deixei ele, coloquei ali, deixei ele crescer, né? Demorou acho que umas meia horinha, já estava bem crescido. Aí a gente fala dobrou o tamanho. Aí eu peguei uma gema de ovo, né? Ovo caipira, coloquei um pouquinho de açúcar e bati bem, né? Para dissolver bem o ovo. E pincelei por cima do pão. E aí coloquei um pouquinho de água, ou pode colocar leite também, mas eu não quis colocar leite, já para ficar bem caipira. A gente chegava naquelas casas, gente, às vezes o pão já estava até seco, porque as mulheres, a minha sogra mesmo, ela fazia sacada de pão, sabe? Era muito pão. Então ficava muitos dias comendo, sabe, aquele pão, pro final a gente tinha aquele pão seco, mas chegava na vizinhança, nunca faltava um pão e o café. Era pão, café e leite, para quem gostava. E aí ninguém saía sem pão. E a minha mãe fazia bolacha também. Olha, ali eu deixei crescer, né? Tampei, deixei que, olha, ele dobrou, cresceu bastante, né?
Aí eu já tinha pincelado com gema de ovo e um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água. Aí deixei crescer de novo, aí levei ao forno, 30 minutos depois estava bem assadinho. Olha que ali as fotos não ficou legal, ficou meio que longe, mas ficou bem fofinho, gente. Tá aí, depois eu vou deixar a receitinha. É o pão que a gente comia do sítio, pão do sítio de antigamente. Não tinha frescurada no meio, sabe? Aí eu já nem resisti, ele quente, cortei, eu passei manteiga e comi. Nem acabei de gravar o vídeo lá. Eu tava com tanta vontade de comer, mas fica um pão delicioso, bem fofinho, com banha de porco, fica mais gostoso ainda, que era o que a minha mãe fazia. Não só minha mãe, mas as vizinhas, comadres, você chegava na casa, ela ali batendo papo e tomando café com pão caseiro. Gostaram? Espero que gostem, curta e compartilha, dê uma forcinha no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.